Meu nome é Joseph Tepperman e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre tudo do trabalho, o fim da carreira e o começo da era anti-carreira. Mas antes de falar de tudo isso, acho que a gente tem que falar sobre trabalho. Eu trabalho com trabalho já há 17 anos. E é curioso que para cada pessoa que eu pergunto a definição de trabalho, vem uma definição diferente. Mas quando a gente vai para o dicionário, para ver a origem da palavra trabalho, trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. E grande parte da população brasileira e mundial se relaciona com o trabalho de uma forma sofrida e com sacrifício, mesmo sem conhecer o significado da palavra trabalho. Mas o significado da palavra trabalho, a explicação de trabalho que eu mais gosto, é que trabalho é resolver o problema dos outros através de tarefas, usando as nossas habilidades. E a gente sempre trabalha para gerar resultados. Meu trabalho desde 2005, por isso que eu tenho esse ângulo que chamam de um ângulo privilegiado para ver o que acontece no mundo do trabalho, é busca de executivos, governança corporativa, desenvolvimento de lideranças e mentoria de grandes líderes. E o que eu vejo na prática? As pessoas que eu converso estão sempre ou em transição, e as que não têm transição, conforme eu estou conversando com ela, em algum momento no futuro, estarão em transição. E nas transições, independente da pessoa estar rica ou pobre, ela sente um vazio existencial tremendo. As exceções, as poucas exceções, são justamente as exceções que comprovam a regra. As pessoas que estão seguindo um caminho muito estreito, nas transições, sentem um vazio existencial grande. Então, desde 2005, trabalhando como headhunter, é o termo que usam, né, caça-talentos, caça-cabeças, eu estimo que eu já fiz mais de 17 mil entrevistas e conversas com empresas. E eu comecei a identificar um padrão. Uma delas é quando a pessoa está em transição, a primeira coisa que ela me pergunta é como é que está o mercado? E eu comecei a ver que independente de como está o mercado, tem gente que está sempre reclamando e tem gente que está sempre criando o próprio futuro. 2005, 6, 7, 8, 9, 10, o mercado foi mudando, veio crise, passou crise, o mercado bombou, o Cristo decolou, o Cristo pousou, veio uma grande retração de PIB, e mesmo na retração de PIB, aquelas pessoas que eu ligava em 2006, 2007, 10 anos antes, e que estavam bem, elas estavam novamente bem naquele momento. Estavam meio que ignorando a crise. E as pessoas que eram reclamonas, estavam novamente reclamonas. Então, 4 tipos de pessoas: as que reclamam, as que reagem, as que são proativas e as que criam o próprio futuro. Quais são os 3 elementos centrais, enquanto eu estava escrevendo o livro e entrevistando novamente para o livro, para tentar ver essas pessoas criadoras do próprio futuro, a Cris Arcangeli, a Daniela Forlone, a Bartira Almeida, o Hélio Rotenberg, o que essas pessoas fazem de diferente, Thales Gomes, o que essas pessoas fazem de diferente das outras? E aí eu percebi uma coisa muito homogênea. Todas elas não seguiam um caminho único, elas tinham um portfólio de trabalho. Todas elas não ficavam falando do meu diploma ou da falta dele. Eles faziam lifelong learning. E todas elas não reclamavam que o Brasil não ia para frente. Elas encontravam uma causa e exerciam cidadania. Sem dúvida nenhuma, nessas 3 coisas, elas sempre colocavam alma no que faziam. E o livro estava quase pronto. E eu falei, qual será que vai ser o nome desse livro? Né? Eu pensava, acho que eu vou chamar ele de Futuro do Trabalho, o Fim do Emprego e o Fim do Desemprego. Porque o significado da palavra trabalho eu já sabia. Mas eu falei, eu estou falando de várias carreiras e eu não conheço o significado da palavra carreira. Então eu dei uma gugada e me veio que carreira vem do latim carraria, um caminho estreito, uma via romana. Essa foto que você está vendo aí. É um caminho que alguém já abriu, que tem começo, meio e fim, que tem um arame farpado do lado esquerdo, que tem um barranco do lado direito, que você não tem como sair. E que se a pessoa que estiver na tua frente não andar, você não consegue ir para frente. Se alguém que estiver vindo atrás de você mais rápido que você, eventualmente ela vai te atropelar. E o mundo não é esse caminho estreito, o mundo é muito maior que isso. Então, naquele momento,
falei, as pessoas que são criadoras do próprio futuro, elas não são carreiristas. Elas são o contrário disso. E eu crio a palavra, naquele momento, a palavra anticarreira para abarcar tudo isso. Então, se carreira é um caminho estreito, eu vou trazer hoje um paradoxo para você. Segue o caminho estreito, mas quando você já for muito bom naquela sua primeira carreira, faça o contrário disso também, começando então a sua anticarreira. Coloco isso num gráfico para você. A carreira T, que se falava no começo dos anos 90, que você não podia ser só um especialista, para dar resultado você tinha também que ter um conhecimento generalista. Então, o I é o especialista, o T é especialista, mas também generalista. A gente está usando hoje em dia para falar sobre a anticarreira, o portfólio de trabalho, o lifelong learning, o exercício de cidadania. Não esquece, sempre colocando alma em tudo que você faz. Então, desce no T, você está começando a carreira, ou você está mais avançado, desce no T. Quando você for muito bom em alguma coisa, estiver aprendendo pouco, sobe novamente. E aí encontra alguma outra coisa que você quer fazer, soltando mais uma perninha, transformando o T num Pi. Quando você for muito bom naquela segunda coisa, sobe novamente, solta mais uma perninha, transforma o Pi num Mi, e aí sobe novamente, e agora a gente já tem um pente com a quarta perninha do nosso T, que era um Pi, um Mi, virou um pente num pente. Não cabem só 4 dentes, cabem infinitos dentes. Então a próxima vez que alguém te mandar ir pentear macaco, sem problema nenhum, pode ir, leva o seu pente, penteia o macaco, guarda o seu pente e já começa a pensar quais são os próximos dentes que você vai agregar nele. Vou contar a história de um CFO, meu cliente de mentoria, que me procurou alguns anos atrás, querendo repensar. Naquele momento ainda não existia a palavra anticarreira, carreira, vida profissional. E aí ele falou, Joseph, olha só, sou diretor financeiro há muitos anos e eu estou começando a pensar durante quantos anos mais eu vou fazer isso. Eu falei, sim. Ele falou, porque eu estou pensando se eu deveria sair para ser barista. Eu falei, legal, você está num ambiente seguro, você pode falar isso, mas... Inclusive você pode até sair para ser barista, mas será que precisa? Ele falou, eu acho que precisa, porque além de ser barista, eu quero ser piloto de avião. Aí eu falei, tá, nunca vou te barrar de você fazer o que você quer fazer, mas será que você não pode, durante um mês ou alguns meses, fazer o curso de barista e na paralela fazer o curso de piloto? Ou mais para frente, fazer o curso de piloto? Ele falou, Joseph, te conto, minha carreira está muito bem sucedida. Eu sou CFO há muito tempo, diretor financeiro, e eu queria talvez, não sei, você não acha? Eu queria ser presidente antes de encerrar meu ciclo como executivo. Eu falei, acho que é legítimo. O que você quer faz sentido. Mas será que dentro da empresa que você está, que atende, que é varejo, que atende muito cliente, e você já cuida da financeira, você não poderia ser você já é presidente da financeira, o que você está querendo é o título, e eu acho que faz sentido. Será que você não pode continuar na empresa e ser piloto e ser barista? Ou seja, o pente de carreira hoje já existe. Eu falei com ele ontem à noite, ele me mandou essa foto que você está vendo. Eu achei que ele só seria barista por enquanto, ele é barista, é piloto, e me disse que o próximo passo, o próximo dente do pente dele, é fazer um curso na Cordon Bleu. O nome dele é Adalberto Santos. Adalberto, depois do curso eu levo vinho. A vida é muito curta para tomar vinho ruim, como dizem, e eu levo o vinho e você faz a comida. Então, se carreira é aquele caminhozinho estreito, a foto que eu pensei em trazer para vocês, eu falei, o que será que vai mostrar uma anticarreira? Então, o contrário do caminho estreito, eu acho que é o Arco do Triunfo, que eu achei que eram 6 ou 8 avenidas que levavam e saíam do Arco do Triunfo, mas na verdade são 12. Então, se 5, 6 tiverem problema, trânsito, manifestação, buraco, o que for, você ainda vai ter 6, 5, 4. Você sempre. É como um coração, que quando você tem várias artérias e veias já desenvolvidas levando sangue, um infarto muitas vezes não é fulminante. Então, independente de qual seja o seu triunfo, ter vários caminhos abertos vai certamente te trazer muito menos vazio e te garantir que você vai chegar a ele. E aí, talvez alguém vai pensar, mas Joseph,
você está me falando de alguém que tem dinheiro para fazer um curso de piloto, de barista. Eu falei, mas os vendedores ambulantes ensinam muitas lições para a gente. Quando está calor, eles vendem água. E quando começa a chover, eles não ficam reclamando do mercado e de São Pedro. Eles já estão preparados e têm os fornecedores de guarda-chuva e vendem guarda-chuva, rapidamente aparecem com os guarda-chuvas para gerar valor para a gente e resolver nosso problema. E esse vendedor ambulante da foto é um cara que põe muita alma no que faz e, sem dúvida nenhuma, se eu paro num sinal que tem alguém vendendo água dessa forma, eu baixo a janela e compro a minha água. E se você pensar, Joseph, mas você só olha para a vida dos outros ou você também faz? Claro que eu faço. Eu sou uma cobaia humana. Fiz minha carreira e continuo fazendo agora como um dos dentes do meu pente, como headhunter, como consultor. Os primeiros 7 anos extremamente dedicados, eu queria ser o melhor headhunter do mundo. E aí, a partir de 2012, eu comecei a exercer cidadania. O primeiro instituto que eu entrei foi o de formação de líderes e depois acabei entrando também no Brasileiro de Governança Corporativa e no Ponte. Então tenho 3 dentro do meu pente no exercício de cidadania. Em 2015 e 2016, uma mudança tecnológica muito grande, os smartphones, a economia peer-to-peer, pessoa a pessoa. Eu falei, eu vou testar isso na prática. Coloquei o carro, fui chamado de louco, aqui um parênteses, se faz muito tempo que não te chamam de louco ou de louca, talvez tenha alguma coisa errada. Você tem que colocar um pouquinho de caos e correr alguns riscos para continuar se desenvolvendo. Coloquei um apartamento que eu morava numa outra plataforma, investi em 2 startups, uma quebrou, a outra continua indo bem, então não são só histórias de sucesso, mas mesmo as coisas que não dão certo nos trazem muitos aprendizados. E outra coisa que eu comecei, eu chamava de projeto cabeção, hoje em dia já tem uma palavra muito mais bonita, que é o lifelong learning. Fui para Harvard fazer um curso, depois disso, todo ano eu faço alguma coisa especial e diferente, invisto em mim. Eu chamo de dízimo, mais ou menos 10% do que eu recebo tem que ficar reservado para autodesenvolvimento. Então, fui para o Global Summit da Singularity University, aí me aproximei do Gary Bowles, que é o chair do futuro da Singularity, um bom relacionamento com um cara que estuda longevidade, que chama José Cordeiro, e é ele que fala que existem as pessoas que reclamam, as que reagem, são proativas, e as que criam o próprio futuro. Estamos aqui no TED, eu não sei se o Zé Cordeiro e o Chris Anderson se conhecem, mas a frase que fecha o livro do TED é que a gente está no TED, o entendimento do Chris é que a gente está no TED para construir, para co-criar um futuro em conjunto, porque o futuro ainda não está escrito, estamos todos nós coletivamente no processo de criá-lo. E aí a frase que fecha o livro que eu escrevi, penso muito sobre o sentido da vida. E do que eu entendi da vida até o momento, o sentido da vida é dar sentido à própria vida. E essa resposta é individual. Cada um vai ter o seu próprio pente com o seu número de dentes de carreira, de anticarreira. Olha só, temos que riscar a palavra carreira do dicionário. Outra coisa que eu aprendi é que a definição de propósito, que eu mais gosto, aprendi com o Gary Bowles e com o pai dele, o Dick Bowles, já falecido, é que propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui. O mundo que eu quero que o mundo tenha mais pelo fato de eu ter passado por aqui, é um mundo que a gente respeite a nossa ancestralidade, que a gente lembre que somos todos empreendedores e criativos por natureza. Os nossos ancestrais não ficaram na caverna esperando alguém dar emprego para eles. Trabalhar independe de ter emprego. E a gente já recebeu um mundo que tem ar-condicionado, que tem internet, que tem estrada, com muitas tecnologias desenvolvidas, que tem cama, que tem calça jeans, camisa, quase nada do que a gente usa foi feito por nós mesmos. Então a gente precisa conseguir encontrar o sentido da nossa vida compartilhando o que a gente tem de melhor. O que eu quero é que a gente volte a entender, inspirados nos nossos ancestrais, que trabalhar independe de ter emprego. E esse é o José Marti. Ele viveu entre os anos 1850 e ano 1900,
E aquela frase famosa que fala: plante uma árvore, tenha um filho, escreva um livro. Eu fiz essas 3 coisas. Plantei uma árvore com 16 para 17 anos, escrevi o livro, lancei quando eu tinha 40 para 41, e a minha filha Estelinha nasceu há 42 dias atrás. Ela me viu na sala esses últimos dias, treinando, ensaiando para estar aqui com vocês hoje. A quarta coisa, que na época não existia, talvez por isso o José não colocou e o Joseph está colocando agora, é que a gente tem que ser TEDxer para co-criar e construir um mundo de bastante prosperidade. Concluindo, se carreira é um caminho estreito, é um mindset fixo, é um mindset escassez, é um mindset que as coisas correm muito risco de dar errado, e quando derem errado a gente vai sentir um vazio existencial muito grande. O mundo que eu quero para a Estelinha, quando ela começar a crescer, é um mundo de muito mais crescimento, um mundo de abundância, um mundo em que a gente risque a palavra desemprego do dicionário, um mundo do mindset anticarreirista. Muito obrigado.